Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal. E para quem não me conhece, meu nome é Vitória e esse é um canal com foco em Cristo. Gente, hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra. Hoje é segunda-feira. Ontem o culto foi maravilhoso e a pregação foi muito comigo. E eu queria compartilhar com vocês também, só para vocês terem uma ideia. A palavra foi em Lucas, capítulo 15. E aí a gente leu a parábola da ovelha perdida e também a parábola da dracma perdida. Eu vou ler para vocês aqui e depois a gente vai conversar sobre o que foi falado lá. E eu vou passar para vocês quanto que Deus ele falou comigo através da palavra. E vamos lá, pega sua Bíblia aí pra gente ler junto. Ó, Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com ele. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre seus ombros gostoso. Então, chegando a casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora é a dracma perdida. Versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha, as duas parábolas estão frisando que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mas vamos lá, gente. Primeira coisa, pregador, gente, que legal. Quem pregou foi meu irmão. Olha só que legal. E Deus usou muito ele, eu fico muito feliz com isso. E uma das coisas que ele falou foi sobre as ovelhas. Como que uma ovelha se perde? Porque geralmente as ovelhas, né, aqui no caso tá dando um exemplo de 100 ovelhas, e uma ovelha se perdeu. Então ela se distanciou das 99. E aí ele estava falando como que as ovelhas se perdem se tem um pastor ali e tem outras ovelhas perto dela. E a resposta foi porque ela perdeu a atenção. Ela não vigiou sobre o que estava acontecendo ao redor dela. Às vezes ela pode ter saído para comer ou ela parou para olhar alguma coisa e ela não viu para onde as outras ovelhas estavam indo e ela não olhou para onde o pastor dela estava guiando as outras ovelhas. E aí ela se distanciou e foi assim que ela se perdeu. E, gente, olha só, e é uma coisa muito linda, porque as ovelhas, elas reconhecem o seu pastor. E ele estava dando um exemplo, né? Que já fizeram testes com pegando pessoas aleatórias para tentar apacentar as ovelhas. E as ovelhas não seguiam essas pessoas aleatórias, mas quando colocava o pastor, que elas estavam acostumadas, que elas já sabiam como era a voz, como era o jeito de caminhar dele, elas seguiam o pastor. Então, as ovelhas, as ovelhas de verdade reconhecem quem é seu pastor. Isso é profundo, né? Isso também fala de nós. Então, trazendo para a gente também pode se perder, mesmo estando junto a pessoas que têm a mesma fé, mesmo estando diante do pastor. Se a gente não prestar atenção, né, no lugar que a gente está, como a gente está, se a gente não olhar para frente e a gente continuar avançando para frente, a gente também pode se perder. A gente também pode se desviar como essa uma ovelha. Só que aqui a gente tem um exemplo de um pastor que ele deixa as 99 em um lugar seguro, né? E aí sim ele parte em busca da que se perdeu. E a mesma forma é Deus conosco. Muitas vezes a gente já não teve uma ideia, um pensamento errado,
Quantas vezes a gente já não quis ir por um outro caminho, que o Senhor estava dizendo que não, mas de alguma forma o Senhor, ele nos trouxe de volta para o caminho, ele nos trouxe de volta para a luz, ele nos constrangeu com o seu amor, ele veio com a sua verdade e falou: Filho, não é isso que eu quero para você, filha, não é isso que eu quero para você, vem comigo, vem por aqui, vamos fazer assim, vamos junto no caminho que eu tenho para você. Não é a mesma coisa? E, gente, ainda tem outro detalhe aqui, da dracma perdida. Aqui fala, né, que a mulher tinha 10 dracmas. E o pregador, meu irmão, estava explicando que uma dracma seria o pagamento de um dia de trabalho. Ou seja, se ela tinha 10 dracmas, ela tinha tido 10 dias de trabalho para conseguir esse tanto de dracma. Só que aqui fala que ela perdeu uma dracma. Ou seja, se ela perdeu uma, ela continuava tendo 9 dracmas. Só que a mulher ela não aceitou essa situação de perder uma dracma. Porque muitas das vezes a gente perde alguma coisa e a gente fica assim, poxa, vou dar um exemplo, eu perdi uma blusa. Mas eu tenho 20 e eu perdi uma. Então eu não vou ligar porque eu tenho 20 blusas. Só que essa mulher não aceitou isso. Que ela fez? Ela começou a procurar. E para procurar, ela varreu, ela trouxe luz para casa dela e ela foi procurando, procurando, procurando até que ela achou aquilo que tinha sido perdido. E quando ela encontrou aquilo que tinha sido perdido, ela ficou muito feliz. Ela chamou as amigas dela e ela comemorou. E, gente, isso tudo é maravilhoso. E no meio dessas duas parábolas, o pregador, meu irmão, disse: Gente, nas duas parábolas fala sobre perda. Na primeira era a ovelha que se perdeu, na segunda era a dracma que se perdeu. Só que diante das duas parábolas, a gente vê as pessoas tomando uma atitude para buscar, para trazer de volta aquilo que foi perdido. Na primeira parábola foi a ovelha, na segunda a dracma perdida. Mas trazendo para nós, quando a gente olha para a nossa vida espiritual, a nossa vida também material, física, tudo, toda a nossa vida como um todo. Você consegue perceber que se perdeu em você? Porque, às vezes, vou dar um exemplo. Antes, a gente tinha um tempo de qualidade muito maior com Deus. A gente reservava um tempo muito maior para conversar com Deus, para jejuar, para orar, para louvar, para se entregar para Deus, para ter um momento ali a sós com Deus de qualidade realmente. Só que o tempo foi passando e talvez a gente não tenha mais esse tempo, a gente não tire mais esse tempo. Sabe, a gente não tenha reservado na nossa agenda esse tempo para Deus. A gente ora quando acorda, quando vai dormir, lê a Bíblia quando acorda, quando vai dormir, e não tem mais, tipo, toda terça-feira, 8 horas, de 8 às 9, eu vou orar, eu vou estar lendo a Bíblia, eu vou estar conversando com Deus, eu vou dançar para Deus, eu vou, sabe, não tem mais isso. Talvez antigamente você louvava muito a Deus com fervor, com amor, e aquilo era um dos seus maiores prazeres, um dos seus momentos favoritos, mas por algum motivo você perdeu aquilo. Ou talvez você era aquela pessoa fervorosa que orava de madrugada, que expulsava o demônio, que não tinha medo de nada, só que por alguma coisa você deixou isso perder dentro de você. Ou ainda você, como é que eu posso dizer? Você era aquela pessoa que estava ali sempre indo na casa das pessoas, levar uma palavra, orando pelos enfermos. Você era uma pessoa, como é que eu posso dizer? Amorosa, cuidadosa com os irmãos. E por alguma coisa, talvez por uma situação ruim, você deixou isso se perder. Só que o que a gente aprende nas duas histórias é que a gente não deve deixar as coisas se perderem assim, mas que a gente tem que ir atrás de trazê-las de volta. Então, se você louvava, volte a louvar. Se você orava com fervor, volte a orar com fervor. Se você orava em línguas, volta a orar em línguas. Sabe, Deus está falando para você, volta, recupera aquilo que foi perdido. Não aceita perder
quando você tem a chance de recuperar isso. Claro que você deve ter coisas hoje que você faz que antes você não fazia, e glória a Deus por isso. Mas se tem alguma coisa em você que você fazia antes, um jeito que você adorava Deus, que você sentia a presença de Deus mais fortemente, e você parou de fazer, volta. Porque o Senhor, ele tem saudade daquele tempo, ele tem saudade de quando você dedicava mais tempo para ele tem saudade de quando você dançava para ele tem saudade de quando você conversava com ele no ônibus, no trajeto da sua casa até o seu trabalho. Ele tem saudade de quando você pedia ajuda para ele no treino, na academia. Ele tem saudade de quando você chamava ele para tomar café da manhã com você, para almoçar, jantar com você. Ele sente saudade de quando você perguntava que roupa você deveria usar, como você deveria se comportar, que penteado você deveria fazer. Deus, ele sente falta de tudo isso. Então a mensagem do vídeo de hoje, a mensagem que foi pregada ontem é: não aceite as perdas, no sentido de aquilo que você fazia para Deus antes que você deixou de fazer agora, sabe? Não aceite as perdas, mas vá em busca de recuperar aquilo que você fazia, que adorava a Deus, que glorificava a Deus e que trazia a presença de Deus. O Senhor, ele tem saudade dessas coisas que você deixou de fazer, dessas coisas que você deixou se perder. Então volte a fazer, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai mover no seu coração. E quando você começar a fazer essas coisas, você começar a recuperar isso, você vai se perguntar: por que é que eu demorei tanto tempo para voltar? Por que eu deixei isso se apagar? Por que eu deixei isso ser perdido? Eu tenho certeza disso. E essa foi a palavra de ontem, gente. Eu vim compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo também tá falando com vocês. E se você chegou até aqui, curta o vídeo, comenta aqui se o Espírito Santo falou com você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.